Hare Krishna, Haribol. Estamos na ISKCON Rio, na página do Rio Bhakti Center, mais precisamente no Facebook, para a transmissão da leitura transcendental do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 20. Os versos são os de 19 até o 24. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Muna Tira Vanachari, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a archote do conhecimento. A ele eu ofereço as mais sinceras e humildes reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Haribo, reverências
Sejam bem-vindos ao canal do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Hoje nós vamos fazer uma breve meditação aqui no Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, canto 3. Capítulo 20, a partir do verso 19 a 24. Yoga Hall, reverências. Marcos Maria Branquinho, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Otávio Daniel Neves, reverência. Sejam todos bem-vindos. Verso 19. Vishasarjatmanaha kayam nabinandans tamomayam jaghur yaksha rakshansi ratrin shutrit shamubamvam Shamu Bhavam. Vishasarja, desvencilhou-se. Atmanaha, seu próprio. Kayam, corpo. Não. Abhinandan, estando satisfeito. Tamahamayam, feito de ignorância. Jaghu, tomaram posse. Yaksha, Rakshans, Yakshas e Rakshasas. Ratrin, noite. Kshut, fome. Trit, sede. Samubhavam, fonte. Tradução e significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Por desgosto, Brahma desvencilhou-se do corpo de ignorância. E aproveitando-se dessa oportunidade, os Yakshas e Rakshasas lançaram-se de um assalto em busca da posse do corpo, pois ele continuou a existir na forma de noite, e a noite é a fonte da fome e a fonte da sede. Shutribhyam upashtaste Tan Jagdum Abhidudruvuhu Ma Rakshatainam Jakshadam Jakshadvam Iti Yuch Shutrid Artida. Dominados pela fome e pela sede, correram para devorar Brahma. E gritavam de todos os lados: não o poupeis, não o poupeis. Comei-o, comei-o. Os representantes dos Yakshas e dos Rakshasas ainda existem em países do mundo. Sabe-se que esses homens, sim civilizados, sentem prazer em matar seus próprios avós e promover banquete assando-lhes o corpo. Prabhupada nos traz aqui no significado desse 20 algo terrível que é recorrente no mundo. Nós tivemos um caso, de Rakshasas recentemente aqui no Brasil, coisa a nossa mente não consegue identificar, qual a possibilidade que tem de uma pessoa ser comedor de carne humana, Verso 21. Devastannaha samvigno mamam jakshata rakshata aho me yaksha rakshan
Rakshansi, Ahome Yaksha Rakshansi, Prajayuyam Babuvita. Brahma, o líder dos semideuses, cheio de ansiedade, ainda pediu: não venham me comer. Em vez disso, protegei-me. Vós nascestes de mim e vos tornastes meus filhos. Sois Yakshas e Rakshasas. Os demônios que nasceram do corpo de Brahma foram chamados Yakshas e Rakshasas, porque alguns deles gritaram que Brahma deveria ser comido, e os outros gritaram que ele não deveria ser protegido. Então, aqueles que disseram que deveria ser comido são chamados de Yakshas, e aqueles que disseram que ele não deveria ser protegido são os Rakshasas, também conhecidos como canibais. Os dois, Yakshas e Rakshasas, são criação original de Brahma e são representados ainda hoje em dia por homens incivilizados que se espalham por todo o universo. Eles nascem do modo da ignorância e, portanto, a causa de seu comportamento são chamados Rakshasas ou canibais. Verso 22. Devataha prabhayaya divyam pramukhato shricha te aharshur devayanto vrishtantam prabham aha. Em seguida, ele criou semideuses. Estes brilhavam com a glória da bondade e derramou sobre eles a refulgente forma do dia. E os semideuses, com alegria, tomaram posse delas. Os demônios nasceram da criação da noite, os semideuses da criação do dia. Em outras palavras, demônios como Yakshas e Rakshasas nascem da qualidade da ignorância, e os semideuses da qualidade da bondade. Verso 23. Devodevan Jagannatha. Jagannatha. Tem uma diferença aqui na palavra, né? Esse tem o H no G, né? Então ele não significa o Senhor Jagannatha, muito pelo contrário. Devodevan Jagannatha Shrijat Tismati Lolupam Taenam Lolupataya Maitunaya Bipedire. Esse Jagannatha significa nádegas. O Senhor Brahma então gerou demônios de suas nádegas. E eles gostavam muito de sexo, por serem demasiadamente luxuriosos. Aproximaram-se dele para copular. Hare Krishna Sundarang Devidasi. Minhas reverências, minha querida irmã Siksha Guru Transcendental. Bênçãos para você, querida, em nome do Pita, do Putra e do Paramatma. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Verso 23, capítulo 20, canto 3. A vida sexual é a base da existência material.
Aqui também se repete que os demônios gostam muito dessa vida e da prática sexual. Prabhupada diz: quanto mais nos livramos dos desejos por sexo, mais somos promovidos ao nível dos semideuses. Quanto mais somos propensos a desfrute sexual, mais nos degradamos ao nível de vida demoníaca. Nosso último verso, então, da sequência de hoje é o verso de número 24. Tato Hasan Sabhagavan Ashurar Nirapatrapaiha. Em nome do Pita, do Putra e do Paramatma, Marcos Maria Branquinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma brincadeira, na verdade foi criada pelo meu Gurudeva, que tem a bênção, né? A bênção religiosa cristã, em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora na versão védica a gente fala Pita, Pai, Putra, Filho, Paramatma, Espírito Santo. Seja abençoado também. Tatoha Sancha Bhagavan Ashurar Nirapatrapaiha Anvyamanas Tarasha Krudo Bitaha Parapata. Significado: a princípio o adorável Brahma riu da estupidez dos asuras, mas vendo aquelas descaradas presenças cada vez mais perto dele, encheu-se de indignação e com medo correu com grande rapidez. Significado: os demônios com inclinação sexual não respeitam nada nem ninguém, nem o Pai. A melhor política, então, para alguém que é santo como Brahma, é abandonar esses filhos demoníacos. Om Agyan Timirandasya Gyanananjan Shalakaya Chakshur Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas humildes reverências. Pois é, hoje eu estou aqui na Ecovila Govardhana. Tivemos uma semana aqui transcendental. Desde domingo, na presença de Chandramukha Swami Maharaj, Purushatraya Swami Maharaj, Dhanvantari Swami Maharaj, Jamunacharya Swami Maharaj e Guru Prasada Swami Maharaj. São 5 sannyasas e mais alguns devotos avançados aí, membros da GBC, CBG, ABC, estão reunidos aqui para a reunião do GBC Internacional com o GBC brasileiro. Muitas pessoas aí, representantes de cargos aí da ISKCON, estão aqui na Ecovila Govardhana. Eu acho que até hoje, no máximo amanhã, mas foi muito auspicioso estar junto com todos os sannyasas do Brasil, não é? E mais um que é responsável pela área de número 3 da ISKCON da Índia, que é uma área gigantesca. São quase 100 templos, instituições que ele é responsável.
e ele é sucessor de Tamal Krishna Dasa Goswami. Então, tem sido momentos assim muito impactantes para nós devotos aqui e nesse momento. Tomara que sim, não é, Sundarang? As decisões deles aí são decisões tomadas em nome de Srila Prabhupada, né? E Srila Prabhupada, ele sabia que precisaria de um corpo governamental, precisaria de uma liderança para que a ISKCON continue pura. E isso tem muito a ver com a nossa meditação de hoje. Nós estamos falando aqui de comportamentos assúricos, de comportamentos demoníacos, desde lá do verso 19, quando Brahma, cheio de desgosto, desvencilha-se do corpo, porque havia criado demônios, e aquilo estava como se fosse assim impregnado, né? Então ele resolve fazer uma troca, né, de corpo, uma vez que o corpo de Brahma não é um corpo físico. Então não é que ele abandonou o corpo e nasceu novamente, ele fez vamos dizer assim, uma troca de corpo sutil, para que ele pudesse agora criar os semideuses. E disse Prabhupada que a noite, da qual os Yakshas e Rakshasas tomaram posse desse corpo sutil de Brahma, da qual ele se desvencilhou, foi tomado posse pelos Yakshas e pelos Rakshasas, que são demônios, e esse corpo continuou como forma de noite. Então Prabhupada separa a noite como aquela que é a senhora da fome e da sede. Acontece que na sequência do verso, essa dominação da fome e da sede que se abateu sobre os demônios, fizeram com que eles decidissem se alimentar ali mesmo. E a única coisa que estava assim próxima deles, vamos dizer assim, mais fácil, na mão, né, era o próprio Senhor Brahma. Então, dominados pela fome e pela sede, correram para devorar Brahma. E gritavam: não poupeis, não poupeis, vamos comer. Yakshas e Rakshasas ainda existem. Prabhupada cita o caso de um grupo de canibais que costuma devorar membros da própria família. Quando pessoas ficam velhas, como o vô e a avó, eles realmente fazem um churrasco do vovozinho, assam-lhe o corpo e promovem banquetes preparados com carne humana. Imagina Brahma também, líder dos semideuses, ali preocupado, ansioso, com medo de ser devorado. Ele fica indignado e ele diz assim: não me comam, por favor, vocês estão loucos. Vocês têm que me proteger, porque vocês nasceram de mim, vocês são meus filhos. Aqueles que nasceram do corpo de Brahma, chamado Yakshas e Rakshasas, gritavam que Brahma deveria sim ser comido, devorado. E outros gritavam
que ele não deveria ser poupado, protegido. Nasceram do modo da ignorância, nasceram na escuridão da noite. Os semideuses, quando foram criados, logo na sequência, os principais semideuses que Brahma criou, diz que brilhavam com a glória da bondade, e que Brahma derramou diante deles a refulgente forma do dia. Então eles com alegria tomaram posse. E Prabhupada significa dizendo que demônios nasceram da criação da noite e semideuses nasceram quando da criação do dia. Em outras palavras, yakshas e rakshasas da qualidade da ignorância e semideuses nascem na qualidade da bondade. O Senhor Brahma gerou os demônios a partir de suas nádegas. E acontece que estes, quando nasceram com um ímpeto muito luxurioso. E assim com um apetite sexual de um predador doentio, ao ponto de se aproximarem de Brahma para também copular. Ou seja, são versos assim que nos deixam muito preocupados. Parece que é algo assim extraordinário, mas infelizmente é comum. E nós temos tido muitas notícias na Kali Yuga de que muitos demônios estão vivendo neste planeta. Estamos vendo que o adorável Brahma, ele riu de nervoso, falou, não é possível, primeiro eles queriam me comer, agora eles querem fazer sexo comigo, que absurdo, e ao ponto dele sair correndo, pois encheu-se de indignação, com medo, correu com grande rapidez. E Prabhupada significa dizendo que é muito importante para as pessoas santas que abandonem as pessoas demoníacas, sendo elas inclusive os seus próprios filhos. Porque o que acontece? Nós vemos que isso é uma realidade, porque estamos percebendo notícias assim muito tristes. Você teve um pai esses dias que por estar assim brigado com a mãe, levou o filho para dar uma volta de bicicleta e jogou ele de cima de uma ponte. Nós estamos vendo que filhos têm assassinado seus pais de maneira assim cruel e de forma absurdamente ridícula. O menino não queria ir na escola porque queria ir na academia lutar de manhã. E os pais falaram, não, você não vai poder faltar, você vai ter que ir na escola, vai ter que acordar cedo e ir na escola, nada de dormir até tarde. Ele matou os pais e ainda ficou jogando videogame 3 dias com os pais mortos na sala. Então assim, qual é a preocupação? Qual é a intenção? Srila Prabhupada nos explica que nós vivemos num mundo que
reflete a essência do mundo espiritual. Nós vemos no mundo material que reflete a essência do mundo espiritual. Acontece que o reflexo do mundo espiritual que nós enxergamos no mundo material, ele é pervertido. E esses versos são de extrema perversão. Não são fortes apenas, não são assim, uau. Não, são realmente conceitos de perversão. Tanto o canibalismo, quanto a luxúria exacerbada, o sexo além da conta. Tem um menino que está na moda aí agora, resolveu sequestrar uma menina que ele gostava na estradinha perto da casa dele, e tá lá preso, sabe, com a menina toda desfigurada, passou dias com ela, depois raspou o cabelo, jogou na beira de um rio, sabe assim, o que leva uma pessoa, um ser humano, fazer isso com pessoas próximas, com pessoas conhecidas? O que leva uma menina como aquela do passado, que já está até solta agora, né, que está cheia de polêmica em cima dela, de ter matado os próprios pais com os namorados, né, a Richthofen, ela planejou e assassinou os pais. Quer dizer, existe uma força interna que, se a entidade viva do mundo material não lutar contra, ela pode até criar raízes em nós. Nós, quando somos atraídos pelo mundo material, nos esquecemos do mundo espiritual. Quando nós decidimos realizar algum desfrute material para satisfazer os nossos desejos, nós esquecemos de Krishna, o desfrutador supremo. Porque na verdade, essa relação do reflexo pervertido é que muitas coisas boas, muitas coisas lindas, muitas coisas maravilhosas estão em nós, mas quando nós tentamos vivenciá-las no mundo material, estaremos correndo o risco de entrarmos nesse reflexo pervertido. Ora, um dos carros-chefes estão ouvindo o sininho? Vai rolar uma praçadinha daqui a pouco. Um dos carros-chefes do reflexo pervertido no mundo material é essa questão da luxúria. Tanto da questão do sexo, como de vários tipos de luxúrias, mas especificamente aqui nesses nossos versos, né, do nascimento da escuridão, dos rakshasas, e também da criação dos demônios através das nádegas de Brahma, extremamente luxuriosos.
e aproximaram-se dele para copular, ao ponto de fazer com que ele se assustasse com medo e que corresse com grande rapidez para se livrar daqueles que queriam devorá-lo e também queriam praticar sexo com eles. Ele se aproxima da personalidade de Deus que concede bênçãos e dissipa a agonia de seus devotos. E a dica aqui é: você tem que sair correndo. Na sua vida espiritual, na sua vida devocional, você não é tirado do mundo material. Você tem acesso através do computador, através do seu celular, através de outdoors, através da televisão. A luxúria está aí. E ela serve como adubo para fazer com que a sementezinha, que muitas vezes está escondida dentro de nós, porque veja bem, nós viemos de milhares e milhares de vidas na nossa caminhada, e as impressões das nossas vidas passadas, elas nos acompanham. Por isso, nossa água tem que estar sempre limpa, purificada. Você pega uma água que você tira de um pote de barro, sabe, aquele da casa da vovó, aquela água que você pegou lá na fonte, direto na bica, aí você trouxe para casa, colocou no pote de barro, aí você tira um copo daquela água, ele é uma água pura, uma água translúcida. Mas se aquela água cai no chão, ela se mistura com a terra e ela vira barro. Por isso nossa água não pode ser suja. Nossos pensamentos têm que ser pensamentos purificados. Nossos desejos que existem em nós. Eu me lembro de uma cena que um devoto foi falar para Prabhupada: Prabhupada, é o seguinte, tem uma notícia para te dar. Eu comecei a cantar o Mahamantra Hare Krishna e estou livre de todos os desejos. Não tenho mais desejo de sexo, nem de nada. Prabhupada falou para ele, falou assim: olha, você sabe apenas de uma coisa, você está equivocado. Não é possível as pessoas não terem desejos. O que você precisa fazer é, a mágica de Prabhupada nos ensinou que nós temos que ter gosto superior, nós temos que almejar o prazer que outrora nós queríamos para nós e fazíamos tanta bobagem para receber esses prazeres. Muitas pessoas não nasceram e não renunciaram muito cedo, e aí fica com aquele desejo: minha namorada, meu namorado, aquela menina é bonita, aquele menino é gostoso, e fica com aquela bobagem, ao ponto do mundo estar perdido nisso, porque quando as pessoas tentam terminar um relacionamento, as pessoas matam a outra. Prabhupada diz que tinha a caneta e um bloquinho para fazer uma receita. Então você está com pensamentos luxuriosos, você está com desejos luxuriosos, a semente da criação dos Rakshasas está em você. Então Prabhupada escreveu na receita: cantar o Mahamantra Hare Krishna 16 doses diárias.
Aqui, a receita de Prabhupada. Cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 16 doses por dia. Quando no Bhagavad Gita, Krishna entendeu ser tão importante essa matéria, que deixou um capítulo, capítulo 16, para falar das naturezas divina e demoníaca. E nós não podemos nos dar ao luxo achando que em nós só há natureza divina e que não há natureza demoníaca. Sim, há muita natureza demoníaca em nós. Por isso que nós precisamos daqueles remedinhos, sabe? Além do antibiótico principal, que é o Mahamantra Hare Krishna, nós temos que ouvir, cantar, adorar, servir, orar, prostrar. Quando Prabhupada ouviu que o devoto não tinha mais desejo sexual, falou: então procura um médico, que você está doente. Eu não estava lembrando, agradecido. Vai procurar um médico, porque assim, não é possível. Nós estávamos assistindo a aula do Srimad Bhagavatam hoje de manhã, e o verso do Srimad Bhagavatam narrava a beleza de Devahuti, toda a sua opulência, toda a sua formosura que atraía tanto o seu marido. E aí um comentário foi feito entre os sannyasas que as mulheres têm uma forma parecida com a forma de Krishna, que, se não me engano, é a origem de Sunda. Então, aquela forma de Krishna que faz 3 curvas, que as mulheres têm essa forma. Aí, imediatamente, antes que a nossa mente pensasse nessas formas sensuais e sedutoras, o Goura, sua santidade Goura, não é Goura, é Guru Prasada Swami, ele disse: mas se você imaginar as formas assim e as curvas de uma mulher e se deixar enredar por isso, é a sua perdição. Mas as formas das curvas de Krishna, elas são muito mais atrativas e elas são a nossa salvação. Então, aqui o conceito, do reflexo pervertido. Nós temos o desejo de amar, temos o desejo de sermos amados, mas o mundo nos ensinou e nos mostrou uma forma pervertida de amor, de afeto, de carinho. Nós sabemos que existem regulações e regras e respeito entre homens e mulheres que se apaixonam, que querem desfrutar de uma vida como companheiros, e que Prabhupada até apoiava, casou muitos devotos, mas toda a base tem que estar muito sólida, porque nós corremos o risco sempre de estarmos assim à mercê, desse mundo material. Nós temos que livrar a nossa mente dessas sementes que existem, e Prabhupada disse aqui no significado, em todos os universos.
E como eu disse, nós não sabemos quantas vidas nós tivemos e que tipo de vida nós tivemos e que tipo de semente ainda existe impregnada na nossa consciência. Por isso que devemos viver em consciência de Krishna. Sementes de yakshas e rakshasas, elas têm que ser exterminadas da nossa vida. Devemos ser atraídos, sim, pelo todo atraente, pelo todo atrativo. Viver na luz e correr do perigo, a exemplo de Brahma. Brahma não ficou lá todo poderoso, eu sou Brahma, entendeu? Eu que criei você. Não, ele saiu fora, saiu correndo e se abrigou onde? Na sombra dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Se você deixar no seu coração uma terra fértil para que a semente do pecado brote, ela vai brotar. Por isso, Prabhupada, ele criou uma casa mundial para que os seus discípulos residissem nela, ou se ligassem a ela, e pudessem ali adorar as deidades, ter associação, comer praçada, distribuir livros, fazer todos os sadhanas possíveis, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, ter associação com os devotos, porque tudo isso funciona como aqueles remédios agrotóxicos, né, que mata o joio para deixar só o trigo crescer. E nós temos muito desses remedinhos à nossa disposição. Ekadashi, por exemplo, nós temos as cerimônias que queimam o nosso karma. Nós temos o nosso sadhana, tem o parikrama, que é poderosíssimo para nos livrar de impressões passadas. E acima de tudo, óbvio, o mais fácil, o mais acessível de todas as medicações para a nossa alma, que é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu queria finalizar essa meditação, né, dizendo duas coisas. Primeiro, que não devemos ser muito corajosos no que se trata a erros e a quedas. Devemos ser muito cuidadosos e devemos realmente, como dizem por aí, se o bicho pegar, faça como Brahma. Gostaram dessa? Se o bicho pegar, faça como Brahma. Olha aqui. O adorável Brahma riu da estupidez dos asuras, mas vendo aqueles descarados cada vez mais perto dele com desejo de copular, ele correu com grande rapidez, aproximando-se da personalidade de Deus, que concede todas as bênçãos e dissipa a agonia de seus devotos, daqueles que se refugiam a seus pés de lótus. Ele manifesta suas inúmeras formas transcendentais para a satisfação dos seus devotos. Esse é o verso de amanhã, não vou dar spoiler, o verso 25, mas não percam a aula de amanhã, que vai ser muito mágica também. Eu queria lembrar também, antes de encerrar, que o próprio apóstolo São Paulo, ele pregou assim, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará desse maldito corpo de morte? Aquilo que eu quero não faço, aquilo que não quero, isso eu faço. Tenho em mim um espinho na minha carne,
como se fosse o demônio a me esbofetear dia e noite. Olha a oração do apóstolo, assim, um devoto puro do Senhor, que era discípulo de um devoto puro do Senhor, e ele clamava ao Senhor para livrá-lo do espinho na carne. Então, assim, não vamos deixar nenhum tipo de sementinha brotar em nossos corações. Aquilo que quero não faço, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos finalizar nossa meditação hoje por aqui, agradecendo muito aí ao convite do nosso irmão Super Prabhu Paravyoma Dasa Goswami Bhagavata Transcendental. Quero agradecer a presença de todos que passaram por aqui, não sei quais ainda estão, mas Otávio Daniel, Marcos Maria Branquinho, Yoga Hall, a nossa Sundarang Devidasi, ISCOM Rio de Janeiro, Marcos Maria Branquinho e assim por diante. Tem aqui um comentário que eu já li, né, que é muito interessante, né, quando o devoto disse que não tinha mais desejo sexual, Prabhupada disse que ele estava doente e que era melhor ele procurar um médico. Saia correndo, isso mesmo, sai correndo, corre para o templo, corre pegar sua japa, corre com a sua mente, né, para lembrar-se de Krishna. Não deixa o bicho pegar. E é outra coisa, se o bicho pegar, faça como Brahma, saia correndo. Fernando Araújo Silva, Hare Krishna. Nós falamos de luxúria e sensualismo, mas não é da Índia que vem aquele livro Kama Sutra. Olha, eu não tenho conhecimento dessa área de Kama Sutra, mas eu acho que isso aí é um desvio, né? Um desvio que não tem a ver com sexo e muito menos com Vaishnaísmo, né? Então, às vezes pode até ter algum tipo de literatura, né, sobre sexo ou sensualismo, mas isso não tem nada a ver com os Vaishnavas, né? O Vaishnava, ele crê que ele não é o corpo, que ele é uma alma. E quando a gente fala corpo, a gente está falando da nossa mente, dos nossos sentidos. Então, assim, os nossos desejos, eles fazem parte do corpo. A mente tem como proposta 3 atividades: pensar, sentir e desejar. Então, assim, a mente, ela tenta ficar pensando, sentindo e desejando o dia inteiro. Só que ela faz parte do corpo. E se nós não somos o corpo, nós não podemos dar bola para ela. Nós temos que lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna. E todas as situações materiais que nós somos inseridos, elas devem ser transportadas para um patamar espiritual que glorifique sempre o Senhor Krishna. Nas literaturas védicas tem todo tipo de informações. O que a gente foca é no Vaishnaísmo e principalmente aqui na literatura trazida por sua divina graça Srila Prabhupada, a partir do Srimad Bhagavatam Purana Imaculado, que estávamos lendo agora mesmo, e também Bhagavad Gita, como ele é, que são os principais livros, e Chaitanya Charitamrita, Néctar da Devoção, Néctar da Instrução, e assim por diante. Hare Krishna, muito obrigado.
muito obrigado, muito obrigado. Gratidão, vocês não sabem a gratidão e o respeito e o amor que eu tenho por vocês, meus queridos irmãos e irmãs, devotos, discípulos e discípulas de Srila Prabhupada. Agora eu vou desligar essa live e vou lá servir os sannyasas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Inclusive, como desfrutar melhor nesse mundo, é muita literatura, mas a gente foca nas nossas, né? Nós somos inteligentes, Buddha Yoga. Tchauzinho. Gratidão.